Eduardo Jardim, depois da eliminação, falou que um alto investimento não significa necessariamente bons jogadores e que ele identificou algumas situações que são necessários reforços, no plural. Então, a janela não pode estar fechada para o Cruzeiro nesse momento. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro e eu disse para vocês que a janela do Cruzeiro não tinha fechado. E se o Cruzeiro quiser reforços para agora, terá até dia 28 de fevereiro, daqui 3 dias, para contratar jogadores de outros times, porque depois disso, só jogadores livres, fora de contrato. O Cruzeiro, que nas últimas horas está avaliando a troca entre Marlon e Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, Wanderson do Internacional pelo lateral direito William e a possibilidade de ter um novo goleiro. O nome que tá pipocando aí é do Gabriel Vasconcelos, que já foi do Cruzeiro, da base Celeste, atualmente hoje no Vitória. Aí eu não entendo, né? Já tinha o Anderson, mandou ele lá para o Atlético Goianiense. Isso tudo ainda não avançou, mas são notícias que estão pipocando nessas últimas horas. Bora conferir também o pessoal lá do Sport TV News, com Conrado Santana, Mariana Fontes e Luiz Teixeira falando sobre o julgamento de alguns integrantes aí do Cruzeiro e a reverberação da fala do Jardim sobre os reforços. O Cruzeiro tem 3 dias para reforçar seu time para a estreia do Campeonato Brasileiro daqui a 30 dias. Basicamente uma pré-temporada aí para o Léo Jardim consertar esse time do Cruzeiro. Bora lá! A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, estão mais fortes do que nunca para 2025. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas a partir dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, amigo. Bem-vindo também. Vamos direto para BH, botar o Lages na conversa, porque vai rolar o julgamento de azul. Aí, Não acredito. vou embora. Conrado, por gentileza, você é o eliminado da semana. Vai rolar o julgamento do Gabigol pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas. E aí, expectativa, 4-12 jogos de gancho. Ainda por causa daquele conflito com o Lianco, né, Lages? Seja bem-vindo também. Bom dia, belíssimo de azul também. Oi, gente, bom dia para vocês aí, bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Sport TV News. Hoje um dia de expectativa aqui para o julgamento do Gabigol, ainda falando sobre o clássico contra o Atlético na primeira fase do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro já foi eliminado do Campeonato Mineiro na semifinal e a gente está falando da primeira fase ainda. Teve aquele lance, né, da expulsão do Gabigol no jogo contra o Atlético envolvendo o Lianco. O Gabigol acerta o cotovelo no rosto do Lianco, a imagem é inegável, né? E aí o Gabigol pode ser aí, entrar como praticar agressão física. Ele está sendo denunciado nesse artigo por praticar agressão física, pode levar de 4 a 12 jogos. Tem um detalhe que é importante. Lianco que é bom nada, né? Mário, é que assim, como foi um ato cometido dentro do Campeonato Mineiro, ele está sendo julgado pelo TJD de Minas Gerais, se ele pega esse gancho, né, de 4 a 12 jogos aí, a pena máxima 12 jogos, ele tem que cumprir no Campeonato Mineiro, né? Então, assim, não vale para os próximos jogos agora de Campeonato Brasileiro e quando o Cruzeiro entrar na Copa do Brasil também. Então caguei, né? Caguei. Beleza, então vamos lá que tem mais gente. O Alexandre Matos, porque foi até o vestiário, né, que a gente precisa lembrar que ele foi até o vestiário da arbitragem, imagens aí, ó. Foi até o vestiário da arbitragem e reclamou exatamente da expulsão do Lianco, só contextualizando. Teve aquele lance em que o Lianco pisou no braço do Dudu. Eu, sinceramente, não vi o Lianco fazendo aquilo de forma proposital. A gente até mostrou aqui no News, o Dudu faz um movimento de braço e vai para o espaço onde o Lianco já ia, coloca o braço, né, no espaço onde o Lianco já parecia pisar. Mas, enfim, houve muita reclamação por causa daquele lance. O Lianco não foi punido. Para muita gente, esse ato do Gabigol foi até uma resposta
ao Lianco, né? Ó, fez aquilo com meu amigo, agora eu vou descontar aqui também. Só que pro Gabigol pegou uma expulsão. E aí o Matos fica muito bravo e ele vai lá na porta do vestiário da arbitragem, vai cobrar e tal, também será denunciado, certo, Lages? É isso, Mário. Se a gente pegar um Que pivô, loucura, né? Se a gente pegar um pivô aí dos casos envolvendo os julgamentos dos jogadores do Cruzeiro, o Lianco tá no meio, né? E Tá. o Lianco é o pivô disso aí, né? E aí o que acontece? O Lianco já estava provocando os jogadores do Cruzeiro desde o amistoso que rolou Nos lá Estados Unidos, nos né? Estados Unidos, né? Então o clima já estava tenso, né? Quando acontece o clássico, e aí o Lianco pisa no braço do Dudu, sem querer ou não, acaba pisando, a diretoria do Cruzeiro entende que deveria ter sido expulso e o Gabigol não teria sido expulso no lance seguinte, né? Que foi tudo Porque foi uma no primeiro cascata, tempo né? ainda. Foi uma cascata, perfeita colocação. Bom, se o Matos está sendo denunciado em 2 artigos. E aí, se o Matos pega esse gancho, ele pode pegar um gancho de 360 dias, se ele for denunciado e entendido que ele for culpado. E aí, se ele pega esse gancho de 360 Se bem que pro Cruzeiro não ia ser tão ruim assim, não. dias, o que ele não pode fazer? Ele não pode mais frequentar o vestiário do clube na hora ali dos jogos, né? Ele não pode mais ir junto com a comissão nas estruturas dos estádios quando a comissão estiver junto com o time. Pode continuar, claro, exercendo o papel dele hoje de CEO do futebol do Cruzeiro, com contratações, né? Trabalhando junto com a equipe nas instalações do próprio clube, mas se pega 360 dias, que pode ser a punição dele seria ficar fora aí de vestiário do time, né? Não pode acompanhar a equipe nos estádios quando o Cruzeiro estiver em ação. Então foi duplamente, na verdade, denunciado e vai ser julgado também, só para Hoje, corrigir viu? aqui a expressão. Hoje, beleza. Isso. Agora, depois da eliminação do Cruzeiro no campeonato estadual, Lages, a gente viu uma imagem forte, assim, com os bonecos pendurados, expostos, usando camisa no que parecia um viaduto. Explica pra gente o que é isso. Muito forte, né, essa cena, né, Mari? Foi uma cena que aconteceu em um dos viadutos aqui de Belo Horizonte, o que tudo indica, na Avenida Antônio Carlos, que é uma das principais avenidas aqui de BH e que dá acesso ao Mineirão também. E aí, são bonecos, né, manequins, com as camisas de 3 jogadores, William, Marlon e Matheus Pereira. Essas blusas ainda estavam sujas ali, manchadas de vermelho, como fazendo uma alusão a sangue, né? Então, assim, ficou uma cena ainda mais pesada, ainda mais forte. São jogadores que a torcida está na bronca e não é de hoje, né? O William e o Marlon não fizeram um bom clássico. O Marlon, quando entrou no jogo contra o América, fez o pênalti, cometeu o pênalti e perdeu o gol quando a disputa foi para a cobrança de pênaltis. E o Matheus Pereira tem o agravante de, segundo a torcida ali, estar tumultuando o ambiente do Cruzeiro em um momento decisivo e que acaba com o Cruzeiro eliminado. Obviamente, esses bonecos, esses manequins foram recolhidos e depois de recolhidos, o Cruzeiro emitiu uma nota de repúdio e disse que acionou as forças de segurança do Estado para que os responsáveis sejam punidos, né? E o Cruzeiro também aproveitou para lamentar o que aconteceu com o Matheus Mendes, goleiro do América, que sofreu ameaças, ele, a família dele, a esposa, a filha, a mãe que faleceu recentemente, né? Também todos esses foram alvos de ameaças da torcida do Cruzeiro. E o Cruzeiro também o Clube Cruzeiro repudiou esses atos, né? Uma cena que lembra muito, né, Mário, que aconteceu com o Vini Júnior lá na Espanha. Mas lá na Espanha, eles foram identificados, os responsáveis foram identificados e foram detidos. Vamos ver se isso vai acontecer aqui, né? Confia. Pois é, uma manifestação com uma linguagem violenta, né, com apelo muito violento, né, uma imagem forte. Essa principalmente foi importante a gente lembrar, eu já ia levantar isso pro Lages também, o Matheus Mendes, goleiro do América, que eliminou o Cruzeiro, também foi vítima até de ameaças, né, em redes sociais. A gente precisa frear isso, né, Conrado, não deixar isso escalar mais, né? A torcida não estar contente com um dos jogadores, fazer manifestações, totalmente faz parte, mas não dessa forma, obviamente, né? Isso aí praticamente está ameaçando de morte os jogadores, né? Isso aí é muito... É o que eu disse e tô repetindo toda hora.
Marlon, William, Matheus Pereira são zero inocentes por essa derrocada do Cruzeiro desde o meio do ano de 2024 para cá. Mas não é para estudo, né, gente? Ameaçar assim não rola. A gente não fala de manifestação, aí a gente já tá falando de crime, né, Luiz de Teixeira? violência. E no caso do Matheus Mendes, que é um goleiro que pertence ao Atlético Mineiro, né, o maior rival do Cruzeiro, está no América, foi o grande destaque das semifinais no jogo no Independência. Tem uma questão que poderia ajudar e muito na identificação e punição dessas pessoas que cometeram esses crimes, né? Que é a regulamentação das redes sociais. A partir do momento que a pessoa tem vinculado o perfil dela na rede social ao CPF dela, ela faz ameaça, o denunciante faz a denúncia, que é o caso, o goleiro do América Mineiro, tá lá, esse é o perfil, esse é o CPF, esse é o RG, essa é a pessoa. Vai lá e ela paga pelo crime que ela está cometendo, simples. Agora, atualmente, como uma pessoa coloca uma foto de perfil de um super-herói, de um boneco, de um brinquedo, e coloca um outro nome, dificilmente ela vai ser identificada se não for através do IP, o que vai dar mais trabalho para a polícia, e a polícia aqui no Brasil tem muito mais coisas para fazer, tem muito mais trabalhos, porque a gente sabe que a segurança pública aqui no Brasil é muito, mas muito deficitária. Então, vamos lá, sobre o Matheus. Acho que a regulamentação das redes sociais ajudaria a identificar mais rápido esses criminosos. Não tendo, tem que ir atrás do mesmo jeito, ou via IP, ou via de qualquer forma, mas tem que encontrar essas pessoas para elas não se sentirem do direito de se acharem livres para ameaçar familiares de jogadores de futebol, simplesmente pelo fato dele ter defendido um pênalti, ou ele ter provocado um outro jogador que o provocou também durante a partida. Sobre os 3 jogadores que foram colocados como manequins no viaduto, primeiro que, para mim, isso ultrapassa qualquer tipo de manifestação. Ali você está simbolizando a morte de alguém ou a agressão de alguém. E eu não tenho dúvida nenhuma, Mari, Conrado e Lages e o pessoal que está acompanhando a gente, que esses 3 jogadores teriam clubes aqui do futebol brasileiro que fariam filas para ter pelo menos um desses 3 jogadores no atual elenco para 2025. Principalmente... No momento atual, não sei não, viu? Pelo momento, pelos últimos 8 meses... O Matheus Pereira é o jogador de seleção brasileira dessa lista, né? É o mais qualificado tecnicamente. O William também foi, né? Também, mas eu quero dar um outro exemplo. No futebol brasileiro, a gente é muito deficitário de laterais. Tem times grandes na Série A do Campeonato Brasileiro que estão implorando por um lateral direito, um esquerdo ou pelos 2. E o Cruzeiro tem 2 e bons, com potencial de seleção brasileira. Então, esse tipo de manifestação que, para mim, ultrapassa qualquer liberdade de possibilidade de manifestação, pode fazer com que o Cruzeiro perca 2. E qualquer time do futebol brasileiro tenha 2 laterais de alto nível. Pois é, também tem, além de tudo, tem isso, né? Olá, só para a gente fechar aqui, o Cruzeiro hoje tem o 2º pior aproveitamento entre os times da Série A do Brasil, da primeira divisão, né? Só está perdendo para o Botafogo. Pior aproveitamento, se a gente recorta a temporada dos times de Série A do Brasil, hoje o pior aproveitamento é o do Botafogo, o 2º é o do Cruzeiro. A gente está falando de um treinador que acabou de chegar, né? O Leonardo Jardim já amargou aí a primeira eliminação dele, que foi exatamente essa, do campeonato estadual para o América. Acabou de chegar. Essa também, conta está sobrando para quem? Ainda não é dele não, né? Acho que principalmente para a diretoria e para o Alexandre Matos, que recentemente tem sido cobrado pela torcida. O próprio Alexandre Matos fez uma postagem em uma rede social, respondendo a um comentário, na verdade, de uma postagem na rede social, falando que a responsabilidade é desse momento da diretoria e que é o momento de fechar a boca e trabalhar mais. Ele pediu também para poupar o Pedrinho, né? O Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Agora... o Pedro Lourenço fez um investimento muito alto, né? No ano passado, na janela de meio do ano passado, foram 180 milhões de reais investidos, o maior investimento na compra do Matheus Pereira. Nesse fim de ano agora, nessa janela de temporada nossa agora, de mudança de 2024 para 2025, foram 66 milhões de reais. E aí... ainda tem que colocar nessa conta jogadores como Gabigol e Dudu, que estavam livres no mercado, mas que têm um salário muito alto. Hoje a folha salarial do Cruzeiro é na casa dos 20 milhões de reais mensalmente. Então, a cobrança está para cima da diretoria. E teve outra situação, é que
o Cruzeiro foi muito rápido na janela de transferências, né? Muitos dos negócios já estavam fechados antes mesmo da abertura da janela. Assim que a janela foi aberta, o Cruzeiro já começou a fazer anúncios. Fez o anúncio do Dudu, na virada do ano, fez o anúncio do Gabigol, Fabrício Bruno, Fagner, grandes contratações midiáticas, grandes nomes que já conquistaram vários títulos. E logo depois disso, o Alexandre Matos falou abertamente que estava encerrada a janela de transferências do Cruzeiro. Ora, está encerrada uma janela de transferências que ainda estava com o Diniz, passa pelo interino, agora chega o português, o Leonardo Jardim, e o Leonardo Jardim, depois da eliminação, falou que um alto investimento não significa necessariamente bons jogadores e que ele identificou algumas situações que são necessários reforços, no plural. Então, a janela não pode estar fechada para o Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro tem interesse principalmente em pontas, né, que é a intenção do treinador Leonardo Jardim em ter um ataque rápido. Então, nesse momento, o Leonardo Jardim não é o principal culpado, eu acho que ele é o menor culpado nessa situação. A torcida vê o Leonardo Jardim, um técnico português, muito mais como uma esperança de fazer esse time jogar bem do que ele como um culpado. Alguns jogadores estão sendo cobrados, tem muita cobrança para cima do Gabigol. O jogador que foi contratado para momentos decisivos. O Gabigol, no jogo contra o Atlético, lá nos Estados Unidos, no amistoso, perdeu o gol que o Everson fez grandes defesas. Depois, no clássico da primeira fase, o Gabigol também perdeu um gol dentro da pequena área que o Everson fez a defesa. E agora, na semifinal contra o América, perdeu um gol que o Matheus Mendes nem estava no gol, né? Então, assim, a cobrança está muito grande para cima dele. A gente viu uma imagem rápida ali para cima do Dudu. Rapidinho, ainda tem a expulsão no clássico, né? Então, assim, a cobrança está muito forte para cima do Gabigol também. A gente viu uma imagem muito rápida do Dudu e há um entendimento que o Dudu é um cara que tem conseguido jogar bem. É um cara que está conseguindo criar jogadas. Ele e o Matheus Henrique são os jogadores que conseguem alimentar os atacantes do Cruzeiro, o Bolassi, o Marquinhos, o Gabigol. E o ataque que não está conseguindo botar a bola na casinha. Mas que estão sendo criadas as oportunidades, principalmente com Dudu e Matheus Henrique, e isso sim está acontecendo. Perfeito, Lages. Te agradeço demais pelas informações, pelo papo e pela manhã, viu? Bom dia, bom trabalho. Bom dia, galera. É isso, turma. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. O Jardim, nesses pouco mais aí de 30 dias antes da estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Mirassol, lá no Mineirão, ter as laranjas podres que estão atrapalhando aí, eliminar, ver o que dá para aproveitar nesse time do Cruzeiro e mais reforços, né? Se vai ter tempo hábil para isso, só Deus sabe, né? Veremos. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, principalmente relacionado aos nomes do início do vídeo, a troca provável, né, que pode acontecer entre Juninho Capixaba e Marlon, e também a outra troca do Wanderson pelo William. A que eu vi mais desagradar o torcedor foi do Wanderson pelo William. Tipo, o Wanderson não é da altura do William, né? Veremos. Também sobre o novo goleiro, pode ser o Gabriel Vasconcelos, né? É um nome que está sendo citado no momento. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.